as primeiras informações de que haverá a entrevista coletiva. Ela está sendo organizada nesse momento, a Micaela Ramos está lá acompanhando, nós vamos trazer as falas aqui. O delegado Laércio Evangelista também compondo a mesa, assim como o chefe da inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Delegacia Geral. A primeira a falar é a Procuradora-Geral de Justiça, Cláudia Seabra. Vamos ouvi-la. Esse é um momento importante para as instituições do sistema de justiça, notadamente para o Ministério Público do Piauí e para a Polícia Civil. Nós estamos cumprindo a nossa missão. E essa missão grandiosa requer essa integração de forças de cooperação interinstitucional. Por isso que nós estamos aqui, ladeados de colegas promotores, né, do GAECO, doutora Nayana, Lenara, do William, e da Polícia Civil, o Anchieta também, o secretário já vai apresentar o restante da equipe, e também do IMEP, né? E estamos à disposição dos senhores para prestar todas as informações para a sociedade piauiense. Vou passar aqui para o secretário para... Então, bom dia a todos. Como disse a nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Cláudia Seabra, essa operação ela é um marco no enfrentamento ao crime organizado, principalmente pela parceria institucional entre o Ministério Público do Piauí com o Ministério Público de São Paulo, que compartilhou as provas da Operação Carbono Oculto, e a polícia aqui, representadas pelo delegado Luciquei, bem como por todos aqueles que fazem a proteção aos consumidores, representados pelo IMEP, no Júlio Macedo. Essa infiltração do PCC no sistema de combustíveis, ele trouxe um desequilíbrio, primeiro, para os clientes, que tinham diariamente prejuízos com a bomba baixa, com a alteração qualitativa, a adição de álcool, de aditivos ao combustível, aos demais postos de combustíveis que sofriam uma concorrência desleal, e ao próprio fisco, que deixou de arrecadar por conta dessas operações ilícitas. Então, para nós é importante e mostra que o crime organizado ele encontra forte resistência nas autoridades, não só no extrato mais baixo daquela criminalidade violenta, mas a criminalidade também que frequenta os espaços mais abastados, que frequenta os espaços, vamos dizer, elitizados do nosso estado, da nossa capital, mas que não encontram aqui espaço para prosperar, porque o Ministério Público e a polícia vai estar sempre vigilante nessa atuação e nesse combate. Secretário, a maioria dos postos interditados foram aqui no Piauí. Qual era o papel do Estado nessa organização? Por que o Piauí mais postos interditados? Tinha algo de especial? Olha, nós estamos aqui com o IMEP, depois o Júnior Macedo vai até falar sobre a fiscalização. Desde 2023 nós percebíamos as adulterações, então são milhares de autuações, tem postos que tem mais de 20 autuações, e o que a gente percebeu é que o Piauí, por ser um lugar logisticamente estratégico, é a única capital no interior, ela estava sendo usada como um centro de distribuição. Então a gente viu que esse grupo criminoso, inclusive, estava construindo uma distribuidora de combustíveis adulterados na estrada para Altos, onde iria irrigar essa rede que funcionava não só no Piauí, mas no Maranhão e no Tocantins. Então, é a primeira vez, e é bom que se diga, que a gente tem os recursos do estado do Sul, do Sudeste, vindo alimentar a organização criminosa a lavar dinheiro no Nordeste. Então, há uma dissociação, é bom que se diga, entre a criminalidade violenta, aquele PCC que está nas ruas, que não está conectado com esse grupo. Esse grupo é alimentado pelo braço financeiro do PCC de São Paulo, que estava lá, instalado na Faria Lima, e que financiou essa operação aqui no Piauí, nos mesmos moldes da Carbono Oculto lá de São Paulo. E daí a importância dessa cooperação também interestadual, do Ministério Público do Piauí com o Ministério Público de São Paulo. Essa operação começou em São Paulo, inclusive com prisões, e aqui, a partir de uma investigação também do PROCON com o IMEP e a Polícia Civil, né, nós verificamos que o modus operandi e muitos dos atores eram os mesmos. Acho que o William e Anchieta pode também... Eu até falar mais, o William Anchieta. Rapidinho, assim, o governo fez uma ação dentro do Pacto pela Ordem de alterar algumas leis e criar alguns também. A população, nós que somos polarização e vocês, a gente sempre vê esses postos de combustível sendo interditados, as bombas sendo interditadas e voltando a funcionar.
É chegado o momento de se modificar a legislação para que essas pessoas não continuem sendo lesadas? Esses postos de combustível, primeiro aqui falar da importância dessa operação que ocorreu no dia de hoje. Eu acho que é um marco, né, para os consumidores, para a sociedade piauiense. Agradecer a parceria entre o Ministério Público, o IMEP, Polícia Civil, todos os agentes que participaram hoje. Foram cerca de 30 postos de combustível hoje em Teresina que estão com essas operações interditadas. Pela primeira vez, o posto de combustível está sendo interditado. Agora à tarde eles não vão voltar às suas atividades como voltava. Já tem uma lei de autoria do deputado Arthur Lacerda, tramitando na Assembleia Legislativa, onde esses CNPJ vão ser cassados e suspensos para que não possam voltar a atuar as suas atividades. Essa rede de postos que hoje ocorreu essa operação, há mais de 2 anos que o IMEP vem trabalhando em cima disso. São postos que têm mais de 20 autuações, o mesmo posto na referida questão de bomba baixa. O que é bomba baixa, para quem não sabe? Aquela bomba baixa é aquilo que o consumidor não está recebendo. A cada 20 litros que o consumidor abastece, 10% é a diferença que não chega no seu tanque de combustível. Quando o IMEP e nossos agentes vão lá fazer essa averiação, a gente costuma encontrar isso. E a gente, como polícia administrativa, desde o começo da nossa gestão, vem fornecendo e alimentando a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, o Ministério Público de todas essas informações. E a adulteração, ela vem se transformando a cada dia. Como chegamos agora na fraude eletrônica, que acontece muito lá em São Paulo, aqui no Maranhão e aqui no Piauí. Essa rede de postos também é suspeita de fraude eletrônica, onde hoje, nos postos que teve mandado de busca e apreensão, foram recolhidas todas as placas eletrônicas desses postos, já foram está sendo mandado hoje para a perícia do Inmetro, para que a gente possa, de fato, detectar se realmente tem fraude eletrônica. A fraude eletrônica ela pode ser desligada de qualquer local que ela estiver, pelo aparelho celular, às vezes pelo controle. Então, todos esses postos têm indício de fraude eletrônica, além de bomba baixa. Então, assim, foi um marco, é uma resposta para a sociedade, é uma resposta para os nossos consumidores, essa operação no dia de hoje. Esse trabalho é muito importante, que essa parceria, essa força de segurança continue para que a gente possa cada vez mais defender a sociedade piauiense. Mas por que não há essa interdição, já que esses casos são recorrentes, né? Você acabou de falar sobre a operação de hoje, mas já tiveram outras. Por que esses outros postos não acabam sendo fichados de fato? Sempre acontecem nos mesmos fatos. Se eu puder responder, é pelo mesmo motivo que a gente prende o mesmo traficante 7 vezes, o mesmo ladrão 10 vezes, o mesmo homicida 8 vezes. Porque a gente não precisa de alterações legislativas, a gente precisa que as instituições funcionem. E é isso que a gente está tentando fazer aqui de maneira coordenada. Então hoje a gente tem uma interdição judicial no curso de uma investigação criminal. O IMEP está providenciando novas interdições administrativas. Nessa manhã a ANP foi oficiada para também fazer interdições com base no poder de polícia administrativa. O que o Brasil está precisando para enfrentar o crime organizado é compromisso institucional. Não funciona mais eu ir fazer o básico de uma fiscalização, seja ela criminal ou administrativa, e no dia seguinte há uma reversão daquilo, ou há uma soltura de um criminoso e uma ausência de termo final do processo de julgamento. Então o que a gente quer realmente é conclamar todas as instituições que atuam no combate ao crime de que cumpram o seu papel. À medida que a gente passar a cumprir o papel de maneira mais efetiva, a gente tem uma maior correção das atividades aqui na nossa sociedade. Essa é a visão que eu tenho sobre por que a gente sempre está se deparando com a reincidência de condutas criminosas, né? Porque quando o crime ele tem motivação econômica, como os investigados agora, o agente criminoso ele faz um juízo de valor, se vale a pena ou não aquilo ali para ele. E enquanto ele pensar que vale a pena... E aqui só para, às vezes, a questão da explicação inicial, né? Porque aqui nós estamos falando de uma deflagração de uma operação conjunta, mas ela tem os mesmos moldes da Operação Carbono Oculto lá de São Paulo, né? Foi devidamente divulgada pela imprensa. Então a questão que começa, que muita gente fala hoje, que o PCC utiliza questões lícitas para lavagem de dinheiro.
Talvez o conceito lavagem de dinheiro, a população tem que começar a entender um pouco diferente. Antigamente, lavar dinheiro é o quê? Transformar dinheiro, que era da venda de drogas, armas, contrabando, em dinheiro lícito. Hoje, na verdade, o grande foco é ganhar dinheiro em atividades lícitas. Pega-se aquele capital inicial, que era gerado pelo narcotráfico, e você joga em atividades lícitas. Então, o PCC, inicialmente, ele começou a se vincular com as fintechs, né, que são entidades de natureza financeira, com a seguinte ideia: mandar cocaína e trazer dinheiro. Era caro, tinha que fazer 2 viagens. Hoje o PCC ele manda cocaína e recebe dinheiro, vamos dizer, virtual, né? Criptomoedas e por aí vai. Então a ideia, quando o PCC entra nas fintechs, a ideia era trazer esse dinheiro de volta. Só que eles perceberam, é muito dinheiro, então eles precisam transformar esse dinheiro em atividades lícitas. E aí atividades lícitas, ele tem se expandido, principalmente em 3 áreas: distribuição de medicamentos, construtoras e postos de gasolina. A ideia inicial não é apenas lavar dinheiro, é transformar o capital inicial, que é do tráfico, do contrabando, daquela criminalidade comum, em dinheiro lícito. E aí eles vão entrando nesse sistema. Foi assim que a Carbono Oculto foi deflagrada em São Paulo, e foi assim também que a Polícia Civil, o Ministério Público local, também está trabalhando aqui no estado do Piauí. Com licença, com relação ao esquema em si, envolve empresários, empresas laranjas, tem também a atuação de um ex-vereador, e as esposas desses empresários também atuavam nessa cúpula criminosa aqui no setor de combustíveis? Polícia. Bom, a gente identificou 7 pessoas de interesse da investigação. Aí a gente tem 3 proprietários de pessoas jurídicas de fato, 2 em Teresina, que são o Aranha e o Danilo, um em São Paulo, que é o Denis. Temos interpostas pessoas, como por exemplo o Salatiel e o Moisés, que passaram a figurar como donos a partir de uma nova estruturação societária, e ainda outros investigados que praticaram ali alguns dos atos de crime, como por exemplo ocultação de bens, né, do tipo penal de lavagem de dinheiro, ou adulteração de combustíveis. As esposas desses investigados, elas não estão formalmente como alvo de medida restritiva de liberdade. A Justiça determinou a elas apenas a apresentação do passaporte para que elas atendam a todos os atos do processo. A gente tem uma massa de dados muito grande apreendida para ser analisado. Para vocês terem uma ideia, foram alvo de medidas de busca e apreensão ontem em Teresina 17 sedes de empresas. Que empresas são essas? Construtoras, fintechs, escritórios de administração. Algumas delas existem legitimamente e outras são empresas de fachada. Então, como o Dr. William colocou, o crime ele sempre vai precisar de empresas legítimas para justificar um lastro econômico de movimentação nas suas contas. Então, no cumprimento dessas buscas nas 17 empresas, a gente localizou uma série de documentos que vão auxiliar no deslinde dessa investigação e de outras que possam surgir a partir dos achados. Na verdade, são essas investigações. A gente tem 4 investigações em andamento relacionadas a essa operação que foi deflagrada ontem e hoje pela manhã. São 2 investigações de crimes contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, que se tratam dessas fraudes quantitativa e qualitativa. Primeiro trabalho tendo iniciado em 2023, a partir de uma parceria com o IMEP, PROCON e Polícia Civil, Secretaria de Fazenda. Uma investigação de possíveis crimes fiscais, que também iniciou um tempo atrás, e iniciado esse ano um inquérito presidido pelo DRACO de organização criminosa e lavagem de capitais. E aí esse inquérito se inicia a partir de que se tornou pública a Operação Carbono Oculto, com as pessoas lá alcançadas, como o Rogério Pérez, que era um advogado tributarista, o Lucas Tomé, contador, a Alta Invest, que era uma gestora de fundos de investimento, que geria em torno de 17 fundos de investimento. Ela geria um patrimônio aproximado de 2,66 bilhões de reais e participou da compra desse grupo econômico aqui no Piauí em dezembro de 23. Existe essa participação de um ex-parlamentar nesse esquema também, delegado? Qual a participação e qual inquérito figura Victor Pinhais, delegado?
Ele é uma pessoa de interesse no inquérito de organização criminosa e lavagem de capitais. Essa transação comercial, a equipe de investigação acredita que ela é apenas a formalização de uma relação que já existia entre os operadores piauienses e as pessoas de São Paulo. Essa formalização acontece em 28 de dezembro de 2023 e uma data bastante aproximada, poucos dias antes, a gente acredita que esse investigado foi instruído a abrir uma conta nessa fintech chamada de BK Bank. E aí vocês podem pesquisar o que se trata a BK Bank. Ele recebe um Pix de R$230 mil de um dos investigados, movimenta imediatamente esse valor para uma conta de mesma titularidade e nunca mais acessa essa conta da BK Bank. A BK Bank é uma fintech que foi alvo de operação da Polícia Federal 6 meses atrás e já conhecida há muito tempo no meio como fintech do PCC. Quando eu vou estruturar, vocês precisam compreender a diferença de banco para fintech. O banco é algo grande, tradicional, regulado e tem que obedecer uma série de legislações de compliance para combater as possibilidades de lavagem de dinheiro. Algumas fintechs no Brasil, e isso vai mudar essa semana, são conhecidas como instituições de pagamento e não têm as mesmas obrigações. Então, todos os grupos criminosos brasileiros, facções criminosas, cybercriminosos, eles buscam as instituições de pagamento para transacionar valores, acreditando que vão estar à margem dos programas nacionais de combate à lavagem de dinheiro. Só que ainda assim, algumas dessas transações, elas foram reportadas ao COAF. Como por exemplo, o Rogério Pérez, que era um gestor dessa Auto Invest, ele movimentou pela BK Bank mais de R$100 milhões em um único ano. Delegado Chieta, no caso do ex-vereador e ex-secretário Vitor Guimarães, com esses dados, no caso, nesse momento, qual é a situação dele? Eu gostaria só de esclarecer. Essa investigação não trata-se de braço político nenhum. Nós estamos investigando o braço operacional desse grande esquema que os senhores estão aqui a conhecer, de forma absolutamente transparente, como deve ser as instituições, né, do sistema de direito, tá? A negativa de algumas prisões, de alguma forma, atrapalha as investigações? A gente acredita que não, porque... Deixa o doutor. Sim, doutor. Sobre as prisões, né, primeiro é reportar um pouco do que eu disse. Esse é um trabalho responsável, criterioso, né, com evidências baseadas, né, em inteligência, evidências materiais e que houve esse pedido de prisões por uma representação da Polícia Civil, com parecer favorável do Ministério Público e, porquanto, conhecendo e legitimando essa atuação ainda em fase inquisitorial e conhecedora de que as evidências, eu não estou falando de provas, mas eu estou falando de evidências fortes e materiais, que se apurou de forma criteriosa, né? Nós vamos, o Ministério Público vai recorrer, já está sendo elaborado, né, doutora Lenara, coordenadora, de todas essas prisões. Aliás, de todos os indeferimentos de pedidos de prisão, né? Com relação a esse material que foi entregue aqui para a gente, ficamos curiosos com relação a algumas imagens, inclusive essa daqui. Seria a central de distribuição identificada pela polícia, pela investigação? Isso, na verdade, essa... E aí eu vou passar aqui a palavra ao Laércio, que é o diretor do Draco, e também o Lusque, que eles vão falar um pouco mais sobre o que é que representa essa central. Nas investigações de campo, né, identificamos tanto as empresas, CNPJ vinculado a esse grupo, quanto, no caso específico dessa empresa, localizada aqui na Estrada de Alves, eles estariam preparando uma espécie de ponto de distribuição, né? Eles iriam inovar aqui no Piauí com esse ponto de distribuição. E aí vamos dar continuidade às investigações. Esse imóvel se encontra interditado, né? Foi feita a interdição lá desse imóvel. E vamos investigar se eles iriam utilizar essa obra como ponto de adulteração de combustível. Alguém foi preso lá? Não, na verdade, ela é uma distribuidora, só para ficar claro. Não está confirmado que seria combustível adulterado. Não, ela não está funcionando ainda. É para vocês entenderem. Nós temos
49 postos. Aí temos que entender a operação. Um posto de gasolina, ele movimenta um volume de milhões de metros cúbicos. Então, você precisava comprar um combustível de qualidade, que tem um custo, e eu preciso misturar com álcool anidro e com nafta. Onde é que eu vou fazer uma mistura? Eu não vou fazer num balde, tem que ter uma estrutura de distribuição. E eles estavam montando essa estrutura justamente para permitir que houvesse o fornecimento de combustível adulterado para 49 postos. Então, é isso que a gente está dizendo, porque muitas vezes eles faziam essa adulteração, isso tem um risco. Então a gente tem como premissa, por conta de extrações de celulares que nós escolhemos, que havia adulteração. Como, por exemplo, fórmulas, eles colocavam lá as proporções de gasolina, nafta e álcool. Então, essas fórmulas eram utilizadas. Para que isso tivesse um volume e fosse operacionalmente possível, eles estavam construindo essa central de distribuição. A gente não tem dúvida de que havia fraude, porque nós temos milhares de autuações do IMEP. Aí eu queria só acrescentar aqui a fala aqui do secretário, porque nós tivemos a crise do metanol, né, que infelizmente ainda temos. O que é que acontece? Essa rede de adulteração de bebida alcoólica, utiliza o metanol, eles começaram a utilizar o metanol que vinha de postos que já eram adulterados, a adulteração da adulteração. Por isso que se criou essa rede, ou seja, tem interligação, não no sentido da cadeia, possivelmente aqueles que fizeram as adulterações das bebidas, né, que infelizmente ainda está matando pessoas pelo Brasil, começaram a utilizar combustível já adulterado, talvez até de forma inocente, ingênua, né? Ou seja, buscando comprar combustíveis já adulterados para fazer a adulteração das bebidas. Só para entender que existe realmente um fundamento muito grande nas adulterações, conforme o secretário falou. E nós temos, essa fórmula aí que a gente está mostrando, essa aí foi encontrada no celular, né? Você está vendo aí a proporção. O que acontece? Boa parte dos nossos combustíveis, eles vêm de São Luís e Fortaleza, principalmente São Luís. O nosso polo petroquímico, ele é alimentado pela rede ferroviária. Então o combustível vem para o polo petroquímico. E aí tem várias distribuidoras que também vendem em outros estados. Ele tinha transações e triangulações com distribuidoras de São Paulo, Grupo Aster, Copap. E esses grupos vendem o quê? Aditivos, vendem álcool. Então, eles compravam lá de São Paulo esses volumes e eles tinham que fazer essa mistura para fraudar qualitativamente, ou seja, a qualidade do combustível para o consumidor, além da bomba baixa. Isso fez com que, com o avançar da operação, eles precisassem de uma estrutura. Por que Teresina? Teresina é a única capital do Nordeste que não fica no litoral. Você tem como alimentar. Então, veja, Tocantins, interior do Maranhão, interior do Piauí, na nossa visão, e a gente vai aprofundar as investigações, o braço financeiro pensou que teria menos fiscalização no Piauí, porque é um estado lá, o pessoal do Sul, com menos estrutura. A gente não está tão habituado a enfrentar organizações criminosas, principalmente um braço financeiro. Mas felizmente aqui, e é isso que a gente quer deixar claro, tanto o PROCON, como o IMEP, como a polícia funcionam muito bem e todos foram autuados. Nós temos aí a Operação Petróleo Real, que já fez diversas operações que vocês têm visto. Agora nós vamos para a fase 2, ou seja, responsabilizar. É bom que se diga, só para ficar claro, são 3 coisas diferentes. Uma coisa é a fraude de combustíveis, outra coisa é o crime fiscal. Agora, como me explicou muito bem o Dr. William, é o dinheiro ilícito que veio lá de São Paulo, comprou a redes para operar as fraudes. Por quê? Veja, um criminoso que vende droga, que tem coragem de matar uma pessoa, para ele, adulterar combustível é um crime de menor potencial ofensivo. Então ele viu assim, eu vendo cocaína, isso me dá margem de lucro e o crime é isso aqui. Mas se eu fraudar combustível e vender em quantidade, como quase todo mundo aqui abastece carro quase que diariamente, eu vou ganhar dinheiro com um risco muito menor. Então essa migração para a atividade ilícita é porque se eles têm coragem de atentar contra a vida de uma pessoa, eles vão ter muito mais coragem de fazer infrações administrativas. E é isso que o doutor William explicou. O dinheiro, a origem é ilícita, ele compra o posto e eles vão se retroalimentando. Atividades ilícitas, mas que fazendo fraudes e o dinheiro sujo alimentando o dinheiro limpo, e aí começa a ter uma confusão patrimonial. O que nós temos certeza é que
A maioria dos empresários do Piauí são honestos. Não tem condição de ter uma vida nababesca como as que a gente tem visto. Só com uma atividade ilícita, altamente lucrativa, é que nós temos uma condição de ter uma vida como aquela que era ostentada pelos empresários nas redes sociais, causando prejuízo a todos os consumidores, trabalhadores, motoristas de aplicativo, entregadores e a concorrência, que tinha uma forte resistência dos consumidores pelo preço, né? Quem trabalhava com preço justo acabava... Então, isso tudo é o que a gente está enfrentando. É a origem ilícita com as fraudes financeiras e relações de consumo. Só para vocês terem ideia, eles tinham 4 aeronaves. 4 aeronaves, uma foi apreendida, as outras 3 a gente está fazendo a localização. Relógios, a gente está fazendo o cálculo só das caixas, né, avaliando. Como muito provavelmente eles tomaram conhecimento da operação antecipadamente, a gente acha que eles levaram em relógio milhões de reais, porque a gente viu caixas lá de várias marcas, são relógios que custam na casa de centenas de milhares de reais. Então, veja, para que a pessoa vai ter relógios que custam centenas de milhares de reais? É justamente para, num momento como esse, eles têm um negócio, uma coisa com alto valor agregado que podem comercializar. Então, a maioria dos empresários, a gente deixa claro, vivem no Piauí de maneira honesta e sofrem. Então, essa operação é muito mais para proteger os consumidores, os clientes. Todos nós, quem aqui nunca abasteceu num posto de gasolina e teve a sensação de que botou combustível e acabou logo? Está aqui a explicação, bomba baixa. Que o carro deu problema. Os demais sofrendo uma concorrência desonesta. E, por fim, o fisco deixando de arrecadar os tributos devidos, enquanto outros que são honestos pagam o imposto devido, acabam sofrendo as consequências dessa concorrência desleal. E o mais grave, com empresários envolvidos com organizações criminosas que assediavam donos de postos para que eles fossem vendidos. Eles iam em pessoas que tinham dívidas e ofereciam valores, e quando essas não aceitavam, a gente já tem notícia, a gente tem apuração, vai fazer tudo isso dentro desse contexto da Carbono Oculto, de assédio desses empresários de São Paulo a donos de postos de combustível, para que eles possam adquirir, inclusive com sugestionamento de ameaça, né? Então havia uma informação de que o PCC estava envolvido. Eu acho que todos vocês já tinham tido conhecimento, né? A rede de postos, eu vou dizer o nome aqui, Diamante, então, que é a rede de postos do PCC. E, portanto, as pessoas que são honestas e vivem de maneira lícita têm medo de dizer um não, né, para o crime organizado. É por isso que a gente tem aqui, mais uma vez, que enfrentar com força, mostrando que o Estado do Piauí e as instituições estão unidas para combater o crime organizado. Delegado, no curso das investigações, alguns desses empresários envolvidos, eles chegaram a ser ouvidos por vocês e declinaram alguma coisa? Bom, como são investigações que iniciaram em 2023, alguns dos investigados já foram ouvidos em algumas das investigações. Nenhum deles reconhece a prática dos crimes, se ausenta das responsabilidades e é uma situação natural. O correto é a Polícia Civil e o Ministério Público não precisarem, tecnicamente, da confissão de um investigado ou de um réu para apresentar o resultado do trabalho. Então, quanto a isso, a gente está muito sereno quanto aos 4 inquéritos que estão em andamento, um já finalizado, à disposição do Ministério Público para apreciar a denúncia, de que a gente não necessita da confissão ou da colaboração de qualquer dos investigados. Esse é um benefício deles, se assim desejarem, quiserem obter redução de pena, né? Mas o que a gente tem que amparar o nosso trabalho é na prova técnica. Então, no curso dessas investigações, o Poder Judiciário deferiu afastamento de sigilo bancário, fiscal, de dados digitais. Então, todas as modernas técnicas de investigação que poderiam ser utilizadas para defender a sociedade piauiense foram utilizadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Delegado, só para que a gente possa entender aqui, a gente já entendeu na fala da doutora Cláudia que não existe um braço político nessa operação. No entanto, o Victor Linhares ele tem essa articulação política muito forte, isso é fato. E, de acordo com o que o senhor nos informou aqui, o Victor ele é investigado em lavagem de dinheiro e organização criminosa. Isso é muito importante. Então, existem outros políticos, assim como ele, que possam figurar nessa investigação? A investigação demonstra algo sobre isso? Não, até o presente momento, a investigação não tem um dado que demonstre essa situação.
E aí eu queria só acrescentar quando isso, apenas para complementar. Sim, ele vai responder o não e o ela respondeu aí é engraçado. Apenas complementar. Olha só, quando há pessoas, a questão aqui é a discussão política. Olha, nós estamos falando aqui de um braço operacional e nós focamos isso. O Ministério Público Estadual, através da 27ª Promotoria, que tem a responsabilidade de organização criminosa, está acompanhando, inclusive com compartilhamento de provas, que já veio da Carbono Oculto, também exatamente, do GAECO de São Paulo, que encaminhou também essas informações, que a investigação, nós não temos, nessa fase de investigação, braços políticos, é só para deixar claro isso. Eventualmente, alguém que é investigado, que eventualmente tem ligações políticas, são questões de ilações que isso não diz respeito inicialmente a essa investigação. Só para deixar claro, neste momento, essa fase. Só para reforçar, assim, a gente deixa claro que o Ministério Público do Piauí, a Polícia do Piauí, já estava investigando as fraudes. Então, quem dá o pontapé inicial das investigações são instituições de proteção ao consumidor, IMEP e PROCON. Quem dá informação sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro é o MP de São Paulo. Então, para não ter dúvida de que nós estamos falando de uma operação interestadual. Inclusive, amanhã nós estaremos com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Nós vamos compartilhar, pedir o apoio do Ministério da Justiça, justamente porque essa atuação, e a gente tem visto, ela acontece em quase todos os estados. Então, não é só um problema do Piauí, é um problema nacional, partindo de São Paulo. O que tem de diferente aqui, de inédito, é a primeira vez que um estado faz essa conexão com a Carbono Oculto, mas outros estados já pediram, todos já disseram, nós também temos investigações similares. Então veja, o Maranhão está tendo postos, Tocantins e outras redes, porque eles perceberam que é um dinheiro muito fácil de ser aplicado, é o posto de combustível. Então, o crime organizado, ele trabalha geralmente com esse tipo, não é, doutor William? Padarias, né, motéis, até o doutor William é especialista no assunto, ele pode até falar melhor quais são os ramos de atividade mais usados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Na verdade, hoje, como eu disse, né, nós temos verificado essas 3 linhas, construtoras, inclusive algumas, há indicativo de que tem vinculação com esse núcleo operacional, distribuidores de medicamento, inclusive o GAECO do Maranhão, com apoio do GAECO do Piauí, recentemente fez uma operação nesse sentido, inclusive também com bloqueio de milhões de reais, com a apreensão de aeronaves relacionadas à distribuição de medicamento e a questão dos postos de gasolina. É claro que quanto mais se vai para a apuração, mais se percebe que pequenas frigoríficos, padarias, dentre outras entidades com impacto mais local, também são utilizados nessa questão da lavagem. Entenda, lavagem hoje não deve ser entendida apenas transformar dinheiro sujo, que é o capital inicial, em dinheiro lícito. Na verdade, é pegar o dinheiro sujo como capital inicial. É um primeiro volume de investimento. E esse investimento ele vai aumentando utilizando atividades ilícitas, através de fraudes, através de canibalização, que é o que acontece. Imagine um cidadão comum que ele chega, ele tem um posto de gasolina lícito, paga impostos, e chega alguém para dizer, olha, o PCC quer comprar teu posto. Imagine a situação de um cidadão desse, num posto de gasolina. E aí ele pensa, olha, eu posso vender, sair daqui, mudar de cidade, mudar até de nome, ou então eu posso continuar aqui concorrendo com a rede que é vinculada ao PCC. Imagine, isso acaba sendo uma espécie de terrorismo utilizado. O senhor chegou a se debruçar no relatório da ABIN, mostrando que há uma relação bem intrínseca de facções criminosas com o político? Eu vou, novamente, doutora Cláudia, essa questão, você quer falar sobre essa parte da ABIN, essa questão? Eu acho que é porque a gente está tratando hoje aqui do mundo operacional. Veja, a questão política, a gente tem um órgão que é o Ministério Público Eleitoral, que também tem atuação. Então, a gente não pode falar de outras investigações. Nós já tivemos aí o caso da vereadora, que tem uma forte atuação do Ministério Público. Então, já foi objeto de atenção. O Piauí não está deixando passar nada. Então, a promotoria eleitoral fez um trabalho muito forte no que diz respeito ao uso de dinheiro em campanhas políticas. Isso é um assunto do MP eleitoral. E agora nós estamos falando
dessa canibalização que disse o Dr. William. Inclusive, o Júnior vai falar aqui um pouco como é que eles faziam essa pressão sobre os postos, baixando o preço. Então, veja, e aí como é que você entendeu? Temos várias denúncias, nós temos o nosso aplicativo Fala Consumidor, nós temos várias denúncias, estamos passando até para a Polícia Civil também, para a Secretaria de Segurança, sobre o cartel de preços, né? A rede de postos não aceita que o preço for diferente do preço delas, né? Dono de posto de Teresina, no estado do Piauí, sofrendo ameaça para tabelar aquele preço X, para não diferenciar do preço dela. E frisar aqui mais uma vez a importância aqui, o Chico falou, que esse é o papel do IMEP e do IMET sobre a relação de consumo. Esse é o nosso trabalho, para que essa relação de consumo não seja desleal. O que estava acontecendo e está acontecendo aqui no Piauí é uma relação de consumo desleal. Aqueles que praticam as boas práticas e aqueles que não praticam as boas práticas. E aí essa relação de consumo fica complicada. E é o que o IMEP e o IMETRO preza para a indústria, para o comércio, para o consumidor, é a boa relação de consumo. Só para explicar para vocês, é assim, eles pressionavam os postos com preços baixos. Por quê? Se eu tenho uma rede com 44 postos e eu adultero e não pago tributo, eu tenho um volume muito maior. Eu tenho um empresário que tem 2 postos. Então ele tem um posto ali do lado, ele mergulha o preço, adulterando, mas ele sufoca aquele ali. Então o que é que ele vai fazer, aquele pequeno empresário? Ele vai ter que se aliar, vai ter que vender, porque senão ele não consegue sobreviver. Então eles cresceram, expandiram a sua rede, canibalizando, como disse o Dr. William, os outros postos. Porque ou a pessoa vendia, ou ela tinha o assédio, que é esse assédio no preço, e a gente ainda não tem, mas em outros estados há casos de ameaças. Aqui não há reportado ainda, mas há em outros estados ameaças a donos de postos de combustíveis. Secretário, a gente está ao vivo aqui no Piauí TV, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que foi apreendido, né, com essas pessoas e os alvos, explicasse quem são eles. Olha, foram 7 alvos, pessoas físicas, 17 empresas e 49 postos que foram alvos das buscas e apreensões dessa Operação Carbono Oculto, que teve aqui a condução do Ministério Público do Piauí, com informações vindas do Ministério Público do GAECO de São Paulo, e que desarticula essa quadrilha que fraudava combustíveis, fazia crime tributário principal, era alimentada pelo dinheiro de origem ilícita vindo do PCC de São Paulo. Então eu passo a palavra aqui para a doutora Cláudia Seabra pela essa parceria tão importante no enfrentamento ao crime organizado. Pronto, na verdade nós estamos apresentando à sociedade um trabalho criterioso, um trabalho técnico, um trabalho responsável, integrado, baseado em evidências fortíssimas, materiais, seja com autorização judicial, como bem disse aqui Anchieta, nós temos todas as ligações financeiras e de pessoas, a partir inclusive de um trabalho que resultou em várias prisões de muitos dos que foram alvos ou que são alvos desse trabalho aqui no Piauí, no estado de São Paulo, pelo MP de São Paulo, através do GAECO. Daí a presença também do nosso GAECO de forma integrada com a Polícia Civil e a inteligência da Polícia Civil. Aqui no Piauí foi feito o pedido de prisão dessas pessoas investigadas? Sim, houve pedido, representação da Polícia Civil com pedidos de prisões temporárias, com parecer favorável do Ministério Público e foram indeferidas, mas diante dessa robustez de evidências e de material, o Ministério Público do Piauí já está buscando, impetrando os devidos recursos para se reverter esse indeferimento dos pedidos de prisão. Entre os investigados, secretário, tem um político, um recente secretário de Teresina. Qual é a participação dele? Olha, na verdade a gente está fazendo questão de frisar que a nossa atuação do MP e da polícia é no combate ao crime organizado, principalmente a sua infiltração no mercado de combustíveis. As vontades políticas, as paixões políticas ficam para outro lado. O que a gente está vendo é a fraude na bomba baixa, além de adulteração qualitativa, ou seja, adição de álcool ou de aditivos em grande quantidade, que prejudica você, consumidor, aquele que usa diariamente, os entregadores, os motoristas de aplicativo,
havia uma concorrência desleal, porque os preços ficavam abaixo daqueles que tinham que seguir as regras, e um prejuízo fiscal muito grande. Então esse ecossistema prosperou e eles estavam fazendo do Piauí a central de distribuição. Tanto é que nós temos postos também no Maranhão, também no Tocantins, e o que nós estamos dando como resposta à sociedade piauiense é que nós vamos fiscalizar os postos, como já era fiscalizado aqui pelo IMEP, Júnior Macedo está aqui, pelo PROCON, mas que o crime organizado não vai ter espaço aqui no Piauí. Secretário, existe uma estimativa de qual o valor do prejuízo causado a esse esquema todo? Movimentou, né? A gente levantou de movimentações reportadas como atípicas pelas instituições financeiras, envolvendo as empresas do Piauí e as controladoras de São Paulo, 5 bilhões de reais em movimentação financeira atípica. Das empresas exclusivamente sediadas no Piauí, durante o período investigado, elas receberam a crédito 378 milhões de reais. Esse foi o valor que a Polícia Civil e o Ministério Público representaram pelo bloqueio judicial, e a gente tem hoje equipes em campo para cumprir esses bloqueios até o limite de 378 milhões de reais, de bens, ativos financeiros e valores. Qual foi o período investigado desse? 2023 até agora. Inclusive, Ricardo, respondendo a sua pergunta, ainda em 2023, nós identificamos 8 caminhões com nafta, alguns com nafta e outros com solventes, em um dos postos da rede HD, lá na cidade de Lagoa do Piauí. Então, inicialmente, eles faziam essa adulteração em um dos postos, né? Com o avanço aí, com a criação de novas empresas, eles sentiram essa necessidade de ter um espaço maior. E por essa razão adquiriram aquele imóvel na estrada de Alves, onde funcionaria essa base, onde eles iriam tanto armazenar quanto praticar adulteração de combustível, para distribuição para os postos da rede. Bruno, só para falar que você falou inicialmente aqui, no início, sobre por que os estabelecimentos não eram interditados antes. Essa interdição de caráter administrativo. Já havia vários procedimentos policiais para apurar a adulteração de combustíveis, que era constatado pelo IMEP, por outros órgãos, pela própria Decotec, e sempre nas justificativas eles alegavam que era algo não doloso, uma simples desregulação da bomba, algo do tipo, mas mesmo assim eram feitos os procedimentos policiais e os indiciamentos. Daí onde o Anchieta disse que alguns já tinham sido ouvidos, mas foram nesses inquéritos, certo? E geralmente com esses postos da rede HD, que depois foram modificadas as personalidades jurídicas para Pima e Diamante. Logo depois da Operação Carbono Oculto, descortinou muita coisa aqui, muita coisa a gente passou a entender. E aí foi que nós fomos verificar realmente, quando da aquisição da rede HD, por empresas de fachada de São Paulo, as empresas foram feitas em poucos dias e logo em seguida já estavam comprando a rede de postos aqui do Piauí. E usando essas fintechs, né, para dissimular os valores que eram repassados. Associou-se a isso a lei de luxuosa, né, vida aí que os investigados demonstravam nas redes sociais, inclusive com aeronaves. Partiu-se então para as investigações de praxe, quebra de sigilo bancário, telemático, e onde foi descortinada toda essa trama, inclusive com essa movimentação de 5 bilhões já dita aí pelo Anchieta. Nós requeremos aqui o sequestro aqui de bens e valores do valor de 348 milhões que foram deferidos, além dos bens, né, por pedido de aeronaves e também dos bens de cunho pessoal, relógios, veículos e outros ativos. Então, está bem clara, foi bem robusta aqui a investigação, a operação, e agora nós vamos debruçar em cima de tudo que foi apreendido e dos demais relatórios aí que estão chegando. Ao final do relatório, a Polícia Civil visa buscar novamente o pedido de prisão desses vereadores. Na Cidade Verde, a entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública, do Ministério Público do Estado do Piauí, do IMEP, explicando como operavam as pessoas e empresas em torno dessa atuação da facção criminosa PCC no Estado do Piauí. Vamos ouvir. Nós, infelizmente, não conseguimos, mas já, como dito, nós estamos trabalhando para isso.
E as prisões, eventualmente as possíveis prisões preventivas, a gente vai precisar, após a análise de todo esse material que foi apreendido, verificar se de fato há esse cabimento e, havendo, com certeza vai ser pedido. Porque o Ministério Público reforça aqui esse compromisso com a sociedade, com a Polícia Civil, com as demais instituições de combate ao crime organizado. Ressaltar também que essa integração é tão importante, como acabou de dizer o delegado Luci Keiko, se entendeu, né, toda a parte desse esquema a partir da operação do GAECO de São Paulo. E isso nós participamos de reuniões nacionais, enfim, para articular todo esse até compartilhamento, porque não é só aqui no Piauí que acontece isso, né? Aqui foi o primeiro, após a Carbono Oculto, o primeiro estado que vem, que conseguiu deflagrar a operação e tudo, mas também está em outros lugares, né, em outros estados. E São Paulo assumiu esse compromisso de compartilhar com todos os estados envolvidos. Pessoal, muito obrigado, viu? Entrevista coletiva concluída lá na sede do Ministério Público Estadual, secretário de Segurança Pública Chico Lucas e a coordenadora do Ministério Público, aliás, a Procuradora-Geral de Justiça Cláudia Seabra, falando a respeito de como foi feito o trabalho de investigação que resultou nessa operação Carbono 86, aqui no estado do Piauí. 49 postos de combustíveis em 3 estados estavam sendo utilizados pela facção criminosa PCC para maquiar movimentação financeira, tentar dar licitude ao dinheiro operado pelos grupos organizados. Aqui no estado do Piauí, 10 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão, 7, ou 6 mais diretamente, várias empresas que foram alvos dessa busca e apreensão. Ao vivo, eu vou voltar ao vivo porque a Micaela Ramos está com o secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, e fala ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Micaela. Secretário, o senhor anunciou, inclusive, que vai ter uma reunião com o ministro Lewandowski. O que é que o senhor pretende expor? O senhor pretende solicitar alguma ajuda? Qual vai ser o tema? Olha, como o crime é organizado, o Estado tem que se organizar e ter parcerias institucionais. Amanhã haverá uma reunião dos secretários do Nordeste, do Consórcio Nordeste, o governador Rafael Fonteles também estará presente, com o ministro Lewandowski. Nós vamos solicitar apoio ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Nós também vamos levar a todas as instituições, a CPI do crime organizado, porque essa é uma operação, como a gente disse, inédita. Recursos do Sudeste vindo financiar operações no Nordeste. Então, é importante que o Brasil, o Estado brasileiro, ele se una contra o crime organizado. É por isso que a gente vai pedir esse apoio. A gente não tem receio de dizer que precisa do apoio do governo federal e só unidos conseguiríamos ter respostas mais efetivas a essas organizações criminosas. O senhor acredita que a PEC da Segurança Pública, nesse sentido, ajudaria, secretário? Nós somos favoráveis à PEC da Segurança Pública, ao projeto de lei antifacção, mas o principal é que as instituições saiam das suas caixinhas, deixem de ter a vaidade e passem a atuar unidas, como foi o caso aqui do Piauí. MP do Piauí, GAECO do Piauí, com GAECO de São Paulo, polícia, todo mundo unido para combater o crime organizado, que fraudava e lesava os consumidores que estavam diariamente abastecendo seus carros. Você que abasteceu, que às vezes percebia que parecia que o combustível ia mais rápido, é porque tinha a bomba baixa, muitas vezes era mais álcool do que gasolina. Além disso, havia uma concorrência desleal que desestimulava os demais donos de posto e o fisco, ou seja, o Estado, ainda perdia a receita. Então, é por isso que a gente está forte nesse combate para que isso não se repita. Secretário, quem que financiava esse tipo de esquema que acontecia aqui no estado do Piauí? Olha, nós percebemos que essa rede de postos do Piauí foi adquirida por um fundo de investimento chamado Altinvest. Esse fundo de investimento, na Carbono Oculto de São Paulo, ele foi associado ao PCC, era o fundo de investimento do PCC. Ele movimentava e tinha em ativos mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então eles compraram os postos e usavam uma fintech chamada BK, que lá para o MP de São Paulo é a fintech do PCC. Então boa parte das operações que traziam recursos de fora, principalmente desse Altinvest, era por essa fintech chamada BK. Então, isso tudo conectou essa operação
que a gente percebeu que era fraudulenta com esse esquema criminoso do braço financeiro do PCC lá em São Paulo. Fintechs usadas por facções para lavar esse dinheiro. Secretário, quais providências precisam ser tomadas? Existe alguma regulação para isso? Pretende-se pedir alguma providência para evitar que as facções usem essas fintechs? Olha, toda vez que você tem uma desregulamentação, se não tem controle, você vai ter o crime. Então, os bancos, eles têm várias regras. E as fintechs, elas não tinham regras, eram instituições de crédito. Mas o Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, está vigilante porque nós temos vários crimes. Por exemplo, as fraudes que são cometidas quase que diariamente são com fintechs. Golpes são com fintechs. Então, essas fintechs, elas são operadas por criminosos, elas precisam ser regulamentadas. Quem abre uma conta tem que ter a prova da titularidade. Muitas vezes o cara abre uma conta até pelo celular, sem nenhum controle, e isso tudo sem que haja necessidade de passar informações ao COAF. Foi o caso do BK. Há várias transações que a gente entende como ilícitas e que não passaram pelo crivo dos órgãos financeiros. E agora, com a quebra do sigilo e a Operação Carbono Oculto, nós percebemos que eram, na verdade, transferência de recursos ilícitos do PCC para financiar a operação de combustível, uma infiltração aqui no estado do Piauí. Secretário, é um ponto alto dessa operação, isso que foi revelado, esse centro de distribuição de combustíveis, é um ponto alto dessa investigação, esse achado, essa apreensão e também o isolamento desse espaço? Olha, em 2023, a gente já tinha feito uma apreensão de 8 caminhões-tanques num posto HD no município de Lagoa do Piauí, com naftas e solventes. E a gente percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o crescimento da rede de postos de ter uma operação logística para fazer essa adulteração. E eles compraram um terreno na estrada entre Teresina e Altos e estavam montando uma central de distribuição onde eles iam fazer as fórmulas, as misturas, colocando mais solvente, mais álcool anidro e dali distribuir para a rede de postos que estavam funcionando, boa parte no Piauí, mas também no Maranhão e no Tocantins, num total de 49 postos. Então, isso mostra o quanto houve de crescimento e essa central, ela seria centro da operação do PCC na adulteração e na infiltração no ramo de combustíveis aqui no Nordeste, pela posição logística do Piauí, né? Teresina é a única capital do Nordeste que não fica no litoral e ela se conectaria com o interior do Piauí, interior do Maranhão, interior do Tocantins, interior da Bahia. Por isso que eles escolheram o Piauí, mas felizmente as instituições aqui estão vigilantes e nós não vamos permitir que o crime organizado se instale aqui no Piauí. Secretário, muito importante. Delegados, né? Ou melhor, quanto aos empresários que foram identificados através dessa operação, como é que eles agiam de fato? As esposas também têm envolvimento e teria também a participação de um ex-parlamentar, o ex-vereador Victor Linhares? Olha, os empresários, eles venderam os postos de gasolina, então formalmente eles não eram mais donos, mas se apresentavam como. Tanto que recentemente teve uma disputa midiática, uma advogada reclamou da qualidade do combustível e ela foi processada pelas esposas dos empresários dizendo-se o quê? Donas, só que no papel, no CNPJ, elas não eram mais donas, nem os seus maridos. Então havia uma confusão patrimonial. Eles colocaram essas empresas em nome de laranjas e de grupos de São Paulo. Esses laranjas eram, na verdade, funcionários, mas eles movimentavam o dinheiro através de empresas laranjas em nome deles e das esposas. Então, havia uma confusão patrimonial, muitas vezes para lesar o fisco. Para vocês terem uma ideia, alguns postos de gasolina chegaram até 3 CNPJ no mesmo lugar. Então, tinha o CNPJ do HD, o CNPJ da Pima, que é o Diamante, e até do Mind, que é outra empresa que a gente também fez busca e apreensão lá em São Paulo. Para que isso? Para fraudar o fisco, ou seja, eles faziam transações que não eram verdadeiras, compravam e vendiam notas fiscais, para justamente depois fechar esses CNPJs e não ter essa transação no CNPJ da principal atividade, que era do HD. Além disso, compravam solventes em outros CNPJs, para não ficar claro que havia ali uma adulteração. Então, todas essas operações, toda essa confusão patrimonial está sendo colocada no inquérito, mas o que a gente tem como clareza, o empresário que vive seriamente estava sendo lesado e não conseguia manter aquele padrão de vida nababesco que a gente via desses empresários que tinham 4 aviões, casas de luxo, milhões de reais em relógios,
Isso tudo porque eles fraudavam o consumidor. Você que todo dia abastecia lá com seus R$20, R$30, eles tiravam um pouquinho e ainda botavam solvente e álcool no seu combustível, lhe trazendo prejuízo e eles enriquecendo a custa de você, consumidor. Secretário, houve vazamento de informação? Isso vai ser investigado? Olha, nós vamos apurar uma investigação grande, né, que envolveu vários policiais, várias autoridades, são pessoas bem relacionadas, nós vamos investigar, porque os alvos ficaram foragidos e levaram valores e relógios. A gente achou lá várias caixas de relógios que, somados, podem chegar na casa de milhões de reais, Rolex e outras marcas caras. Então a gente vai investigar. Para nós, a gente informou ao Poder Judiciário que eles estão foragidos, porque quando nós fomos à casa dele, ontem de manhã eles já tinham viajado para São Paulo e com destino desconhecido, bem como o senhor Vitor Linhares também não estava na sua casa. Existe risco de fuga, secretário? A investigação é por organização criminosa, lavagem de dinheiro, com a participação dele nesse esquema que tem a ver com a infiltração do PCC no setor de combustíveis aqui no Piauí. Olha, a única coisa é que ele recebe recursos por meio da fintech, BK, que é a fintech, como a gente falou, do PCC, numa conta de sua titularidade, recebe o recurso, transfere para outra conta de sua titularidade e nunca mais movimenta. Essa movimentação a gente considera como uma movimentação atípica e que precisa ser esclarecida. A polícia acredita que existe um risco de fuga desses empresários, desses investigados, secretário? Olha, não teve fuga porque eles não têm ordem de prisão, mas eles não estão colaborando. Nós não conseguimos cumprir os mandados de busca e apreensão, principalmente no que diz respeito à busca de documentos celulares que estavam em sua posse. Os relógios também, a gente tem evidências de que eles possuíam relógios que custavam milhões e outros valores e eles não foram encontrados na sua casa, sinal de que eles, de alguma maneira, levaram aquilo que tinha alto valor e que era portável e levaram para outros espaços. Então pode-se dizer que são foragidos da operação, secretário? Olha, eu não sei se foragido porque eles não têm mandado de prisão, mas eles não estão contribuindo para investigação. Eles estão se evadindo e isso vai ser reportado ao Poder Judiciário. Secretário, obrigada pelas informações. Aí, Joel, são essas suas informações. Se você tiver algum questionamento adicional, a gente pode tentar abordar alguns dos entrevistados que permanecem aqui na sede do Ministério Público. Joelson, por enquanto, são essas as informações. Pois não, Micaela, acho que a grande questão agora o Ministério Público já anunciou que vai recorrer de uma decisão da Justiça que negou os pedidos de prisão preventiva. Saber do Ministério Público quantas pessoas devem ter a sua prisão preventiva como alvo de um questionamento lá do Ministério Público. A procuradora Cláudia Seabra informou que a Justiça não concedeu prisão, nenhum dos pedidos de prisão que foram feitos pelo Ministério Público, nem pela polícia, mas que o Ministério Público pretende recorrer. Tá? Então a Micaela, quando tiver essa informação sobre quantos são esses pedidos... Pois não, Micaela, pois não. Joelson. Olha, Joelson, eu gostaria de mostrar para você e para quem nos acompanha aqui no Jornal do Piauí, esse dossiê aqui que a gente recebeu por parte da Secretaria de Segurança Pública, que traz detalhes com relação ao esquema. Esse dossiê, Joelson, que foi chamado de infiltração do PCC no setor de combustíveis do Piauí. E aqui, Joelson, ao fazer uma breve análise, é apresentada a visão geral, né, sobre essa questão da investigação. A nossa produção acabou de confirmar, Joelson, que vocês tiveram acesso já a esse dossiê aqui que a gente enviou para vocês, mas tem uma imagem aqui, Joelson, que é importantíssima. Além dos nomes dos investigados, das empresas investigadas, a gente tem um pouco mais à frente aqui no dossiê, Joelson, imagens que mostram esse centro de distribuição de adulteração de combustível e que seria usada pela facção criminosa PCC como um centro de distribuição desse combustível adulterado para vários estados do Brasil. E foi através de um trabalho do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, que é esse local lá em Altos, onde você observa essas imagens aqui, onde seria feito todo esse trabalho por parte da facção. Só isso que a gente gostaria de mostrar para você, Joelson, além de também desses cálculos que teriam sido encontrados no celular de um dos investigados, que é os cálculos usados para poder fraudar esse combustível, para adulterar esse combustível. Então são essas as informações até o presente momento, Joelson. A gente vai já buscar aqui a informação com relação a quantos pedidos de prisão foram feitos aqui por parte
parte da polícia, a representação feita pela polícia, inclusive com parecer favorável do Ministério Público do Piauí, mas que foi negado pela Justiça. Inclusive, Joelson, eu vou devolver aqui a transmissão ao vivo para você aí no estúdio, para que eu possa buscar essa informação. Aliás, só um instante, Joelson, antes de devolver aqui para você, a gente tem aqui um membro do Ministério Público, que é o Dr. William. Dr. William, por gentileza, só uma dúvida, a gente está ao vivo aqui no Jornal do Piauí e surgiu um questionamento do estúdio com relação a quantos pedidos de prisão foram feitos, foram representados pela polícia e com parecer favorável do Ministério Público, por gentileza. Olha só, nós temos, eu não tenho essa informação da quantidade exata, acredito que foram 7, né? Mas nós temos que fazer essa conferência, a Polícia Civil pode passar mais detalhes, mas todos, o Ministério Público entendeu, até porque a investigação ela é compartilhada, que todas as prisões eram necessárias exatamente para garantir, primeiro, que não houvesse a ocultação de patrimônio, conforme determinado. Ou seja, há indicativo de que parte dessas pessoas conseguiram ocultar, principalmente joias, relógios e alguns objetos mais caros. Foi feito, por exemplo, o pedido de apreensão de 4 aviões, nós só conseguimos apreender 1. Veículos também, nós pedimos a busca e apreensão de diversos veículos, inclusive veículos luxuosos. Há indicativo de que pessoas dos investigados conseguiram sumir com esses bens. É claro que ainda tem diligências em campo para serem localizados. Então, tudo isso indica que as prisões eram sim necessárias. A continuidade das investigações, o êxito das investigações pode ficar prejudicado diante da ausência dessas prisões, doutor? Olha só, prejudicado acaba sendo no sentido de que aquele que deveria estar preso quando está solto, ele pode querer prejudicar de alguma forma a produção de prova. Só que a Polícia Civil, o Ministério Público estão atentos a isso. As nossas provas, elas são basicamente documentais, financeiras. Ou seja, não vai-se, por exemplo, conseguir acabar com o processo por um mero fato de estarem soltas, mas naturalmente isso acaba prejudicando, principalmente com a questão da dilapidação do patrimônio. Então, se eles estivessem presos, nós conseguiríamos ter um resultado mais efetivo na arrecadação desse patrimônio que tem que voltar para a sociedade. A gente conversava agora há pouco com o secretário Chico Lucas, doutor William, e ele relatou que vai ser investigado o possível vazamento de informações com relação a essa operação. Diante desse contexto, foi possível demonstrar ou visualizar alguma tentativa de obstrução das investigações, de interferência, doutor? Olha, nesse momento eu não tenho como dar essa informação, eu vou deixar que a polícia, tecnicamente, passe essas informações, até porque serão dadas de forma posterior. Porque se houve algum tipo de interferência, aqueles que tentaram interferir, naturalmente terão que ser punidos, investigados e colocados, talvez, até no rol dos possíveis denunciados e réus nessa operação. Nós conversamos com o doutor William, seu sobrenome e o cargo aqui no Ministério? Eu sou José William Pereira Luz, sou promotor de justiça e membro do GAECO do Estado do Piauí. Muito obrigada, viu, doutor José William, aqui pelas informações ao Jornal do Piauí. Então tá aí, viu, Joelson, mais detalhes com relação ao aprofundamento das investigações, do que foi levantado nesse trabalho integrado, realmente inédito, um marco inédito aqui no combate ao crime organizado, no combate ao braço financeiro do crime organizado aqui no Piauí. Vale ressaltar também, Joelson, que o centro dessa apuração toda está sim na infiltração do PCC na rede de postos de combustíveis, mas vai além também. Uso de empresas de fachada, de fintechs que ainda não são devidamente reguladas e que acabam sendo um instrumento para a organização criminosa tentar lavar esse dinheiro e dar um aspecto de licitude aos esquemas, a todo esse esquema que acaba financiando direta ou indiretamente crimes graves, como roubos, latrocínios, assassinatos, enfim. Essas são as informações, Joelson. Qualquer outra novidade, a gente volta a fazer contato com você aí no estúdio. Muito obrigado, Micaela, pelas informações direto da sede do Ministério Público, uma operação gigante deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Piauí, junto com o Ministério Público e junto com o IMEP. E olha, todas as operações elas são importantes no combate aos grupos organizados, às facções, às suas formas mais violentas, ao uso das armas, aos assassinatos, às execuções, como a gente já viu aqui, várias facções atuando. Agora, do tamanho desta e com a importância desta operação, com a capacidade de atacar diretamente um centro de distribuição de combustível adulterado,
que fornecia a vários estados do Brasil, hoje você está testemunhando a maior operação de combate à atuação de facção criminosa no estado do Piauí. Por conta da complexidade da movimentação financeira, da abrangência, do espaço, de 2023 para cá dessas investigações, pela complexidade da forma como eles atuavam, pelo volume de dinheiro, gente, 5 bilhões pelo menos movimentados de maneira que chamou a atenção dos investigadores e cerca de 300 milhões atacados diretamente a pedido da polícia. Nós vamos trazer aqui informações mais detalhadas dessa operação, a Carbono 86, na tela do Jornal do Piauí. Aqui é o relatório que foi elaborado pela Polícia Civil do Estado do Piauí, uma espécie de resumo do trabalho da operação que foi realizada. Segundo a Polícia Civil, esse grupo utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio. A investigação revelou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema nacional avaliado em 52 bilhões de reais. 52 bilhões de reais no Brasil inteiro, aquela operação com grande repercussão no país envolvendo o PCC. Nós temos ainda, como informação desse relatório apresentado pela Polícia Civil, as pessoas físicas que foram identificadas, Aran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza. Eles seriam casados com duas irmãs. Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo. Denis Alexandre Jotesso Villani e Rogério Garcia Pérez. E aí qual é o papel de cada um deles? Aran Santiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza são os antigos proprietários da rede HD, uma rede de postos conhecida como HD. São responsáveis pela expansão do grupo e posterior venda. A venda é colocada entre aspas, aí no relatório da Polícia Civil, porque, segundo o secretário Chico Lucas, embora fossem ex-proprietários, eles se comportavam, em dado momento, como proprietários. E essa confusão, estava atuando como proprietários, e isso fez com que eles fossem alvo também dessa operação. Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo eram empresários intermediários locais, laranjas em holds, com sede em São Paulo. Os nomes eram utilizados como proprietários dessas empresas, dessas holds, desses grupos empresariais lá no estado de São Paulo. Denis Alexandre Joseto Villani, empresário paulista vinculado à rede Diamante, uma rede que teria comprado a rede HD, ou seria também um dos CNPJs alvos da operação, com participação em 40 empresas, incluindo 12 postos aqui no estado do Piauí. O Rogério Garcia Pérez, gestor da Altinvest Gestão de Recursos, já apontado como operador financeiro do PCC, também foi alvo de busca e apreensão nesses mandados expedidos pela Justiça. Vamos trazer mais informações, porque em relação às pessoas jurídicas, que também foram alvo, veja só, falamos de pessoas, pessoas físicas, CPFs, agora vamos para os CNPJs. Pima Energia Participações Limitada. Hold criada dias antes da compra da rede HD, associada ao Jersey, que é um fundo de investimentos, e a Altinvest. Então foi criada uma empresa para comprar os postos. A Mind Energy Participações Limitadas, segunda empresa utilizada para a transferência de parte das unidades, também sediada em São Paulo. A Rede Diamante, DNPX Diamante Nice Participação Limitada, nova bandeira assumida por 12 postos no estado do Piauí e Maranhão, controlada por Denis Villani. E os fundos e fintechs envolvidos, Altinvest, Jersey, tem a GGX Global Participação, do Vale Distribuidora, Copap Produtos de Petróleo, enfim, uma série de empresas que são alvos dessa operação. A polícia falou sobre o assunto, o Ministério Público também falou, a Procuradora-Geral disse que vai recorrer em relação aos pedidos de prisão que não foram aceitos pela Justiça. O secretário de Segurança Pública deixou claro que a investigação não passa por questões políticas e nós vamos trazendo os detalhes aqui no Jornal do Piauí sobre esse trabalho, que começou nas primeiras horas da manhã de hoje. Um trabalho de operação complexo que envolveu muitos policiais civis do estado do Piauí e que fez com que postos de combustível foram alvo da operação por dois motivos. Primeiro, pela utilização desses CNPJs para uma espécie de lavagem de dinheiro. E outro,
por conta da qualidade do combustível vendido. Acompanhe a reportagem de Micaela Ramos. A primeira etapa da operação no Piauí iniciou ainda na tarde de quarta-feira. Os policiais realizaram buscas em escritórios e residências de empresários e de um político em Teresina. A polícia apreendeu 4 aeronaves, relógios e carros de luxo, além de grandes volumes de documentos e aparelhos eletrônicos. Cerca de 350 mil foram sequestrados de 10 pessoas e 60 empresas ligadas aos investigados. A segunda etapa da operação, nesta quarta-feira, interditou 49 postos de combustíveis em cidades do Piauí, Maranhão e Tocantins, sendo 16 deles somente na capital piauiense. O Instituto de Metrologia do Piauí também participa e investiga possíveis fraudes em bombas de combustíveis. O IMEP faz o seu trabalho administrativo, de polícia administrativa, que nós estamos fazendo agora, que tem suspeita de fraude eletrônica, onde o consumidor é lesado. Nós estamos recolhendo, como tem mandado de busca e apreensão, nós estamos recolhendo todas as placas para mandar para a perícia, e a parte criminal, a Secretaria de Segurança, junto com as forças de segurança, estão fazendo sua parte. Quantas equipes mobilizadas do IMEP aqui para Teresina? Hoje nós estamos aqui com cerca de 6 fiscais trabalhando hoje junto com a equipe da Secretaria de Segurança. O IMEP vai fazer a cobertura de todos os postos hoje aqui em Teresina. Todos os postos estão sendo interditados, são cerca de mais de 40 postos, Piauí, Tocantins e Maranhão. E nós vamos fazer todos daqui do Piauí que estão sendo interditados as suas atividades. É um trabalho um pouco lento, né? Porque nós temos que desmontar as bombas, desmontar as máquinas, então vai demorar um pouco. Vai ser um trabalho bem demorado durante todo o dia de hoje, nós vamos estar fazendo esse trabalho. Vários postos de Teresina vinham sendo pegos com bombas baixas, com suspeita de fraude, e tem vários outros tipos de ilícito que está sendo acontecido. Nós estamos hoje dando uma resposta em conjunto para a sociedade piauiense. Até o momento, não houve prisões. Olha, das apreensões das aeronaves, são 4 aeronaves alvo, uma foi apreendida, as demais a polícia não sabe onde está. Relógios, a polícia não sabe parte deles onde está. O que leva a polícia a acreditar na possibilidade do vazamento de informações que serão investigadas pela polícia e também pelo Ministério Público.